Imagine por um instante que tudo aquilo que você sonhou parece distante demais. Você olha para os lados e não vê saída. É como se estivesse preso em um labirinto sem portas, sem janelas, apenas paredes frias que te lembram do quanto você tentou e falhou. Já sentiu isso? Aquela sensação de que nada vai mudar, de que o impossível é realmente impossível? Você acorda todos os dias com um peso no peito, tentando sorrir para não preocupar quem está ao seu redor. Mas de lá dentro existe um silêncio que grita, um vazio que parece não ter fim. E no fundo, você se pergunta, será que Deus me esqueceu? Será que Ele realmente se importa com a minha dor? Talvez você tenha chorado sozinho, sem ninguém para ouvir. Talvez tenha feito planos que desmoronaram como castelos de areia diante da maré. E, nesse momento, você sente que não tem forças para tentar de novo. É como se a vida tivesse apertado o botão de pausa e você não sabe como voltar a caminhar. Mas eu quero que você segure essa ideia por alguns segundos. E se eu te dissesse que existe algo acontecendo agora, mesmo que você não veja? E se eu te dissesse que, enquanto você pensa que tudo acabou, Deus está escrevendo uma história que vai te surpreender? Porque hoje, neste exato momento, você vai ouvir algo que pode mudar a forma como você enxerga sua vida. Algo que vai acender uma luz onde só existe escuridão. E essa luz começa com uma frase simples, mas poderosa. Deus fará o impossível acontecer em sua vida. Você não está sozinho nessa dor. Acredite, existem milhares de pessoas que carregam o mesmo peso, que enfrentam batalhas silenciosas todos os dias. E sabe o que é mais incrível? Todas elas têm algo em comum, a esperança de que algo maior pode acontecer. É normal sentir medo. É normal se sentir cansado. É normal pensar que não vai dar certo. Isso não te torna fraco, isso te torna humano. Porque a vida é feita de altos e baixos, e ninguém está imune às tempestades. Mas existe uma verdade que atravessa qualquer tempestade. Deus fará o impossível acontecer em sua vida. Essa frase não é apenas um conjunto de palavras bonitas. Ela é uma promessa. Uma força invisível que sustenta aqueles que acreditam, mesmo quando tudo parece perdido. E eu sei que, agora, você pode estar pensando, mas como? Como isso vai acontecer se eu não vejo saída? É exatamente aí que mora o segredo. O impossível não é para ser entendido, é para ser vivido. E quando você começa a acreditar, mesmo sem entender, algo muda dentro de você. Algo começa a se mover, mesmo que você não perceba. Então, respire fundo. Porque hoje vamos caminhar juntos por uma jornada que vai te mostrar como essa frase pode transformar sua vida. Não apenas como uma ideia, mas como uma experiência real. Você já percebeu como a vida parece uma estrada cheia de curvas inesperadas? Às vezes, você começa a caminhar acreditando que tudo vai dar certo, mas, de repente, surge uma tempestade que te faz parar. É nesse momento que você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta ecoa na mente de muita gente. E talvez você já tenha buscado respostas em todos os lugares, livros, conselhos, redes sociais. Mas no fundo, nada parece preencher aquele vazio que insiste em te acompanhar. A verdade é que a jornada da vida não é uma linha reta. Ela é feita de altos e baixos, de momentos de luz e sombra. E por mais que você tente controlar tudo, sempre haverá algo que foge do seu alcance. É aí que entra a fé, não como uma ideia distante, mas como uma força que te sustenta quando suas pernas não aguentam mais. Imagine-se caminhando por uma estrada deserta, com o sol queimando sua pele e a sede apertando sua garganta. Você olha para frente e só vê poeira, mas lá no horizonte existe um oásis. Você não consegue vê-lo claramente, mas ele está lá. Essa é a vida.
Mesmo quando tudo parece seco, existe algo esperando por você. E sabe qual é a chave para continuar caminhando? É acreditar que esse oásis existe, mesmo quando seus olhos não enxergam. É confiar que Deus está preparando algo que vai mudar completamente sua história. Talvez você esteja pensando, mas eu já esperei tanto e nada aconteceu. Eu entendo, a espera dói. A espera parece interminável, mas é na espera que Deus trabalha de forma mais profunda. É na espera que Ele molda seu coração para receber aquilo que você nem imagina. Cada lágrima que você derramou não foi em vão. Cada noite em que você se sentiu sozinho foi registrada. Porque Deus não ignora sua dor. Ele transforma sua dor em força, sua fraqueza em coragem, sua dúvida em fé. E quando você menos esperar, algo vai acontecer. Não porque você merece mais do que os outros, mas porque Deus é fiel àquilo que promete. E Ele prometeu que faria o impossível acontecer na sua vida. Mas antes que isso aconteça, existe um processo. E esse processo é como uma semente. Quando você planta uma semente, não vê nada nos primeiros dias. Parece que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra existe vida, existe movimento, existe transformação. Assim é com você. Mesmo quando parece que nada está mudando, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está alinhando pessoas, circunstâncias, oportunidades. Ele está preparando o cenário perfeito para que o impossível se torne realidade. E sabe qual é o maior desafio? É continuar acreditando quando tudo parece contrário. É manter a esperança quando os ventos sopram contra você. Mas é exatamente aí que sua fé se fortalece. Porque fé não é acreditar quando tudo está fácil. Fé é acreditar quando tudo parece impossível. Então, eu quero que você se pergunte agora: o que eu tenho feito com a minha fé? Tenho alimentado minha esperança ou tenho deixado o medo dominar meu coração? Porque a resposta a essa pergunta pode mudar completamente sua jornada. Se você tem deixado o medo falar mais alto, não se culpe. Todos nós já passamos por isso. Mas hoje é o dia de virar essa chave. Hoje é o dia de dizer: eu escolho acreditar, mesmo sem entender. Eu escolho confiar, mesmo sem ver. Porque quando você escolhe acreditar, algo muda dentro de você. Sua postura muda, sua energia muda, sua visão muda. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. É como acender uma luz em um quarto escuro. No começo, a luz parece pequena, mas aos poucos ela ilumina cada canto. Assim é a fé. Ela começa pequena, mas quando você alimenta, ela cresce e ilumina tudo. E essa luz não é apenas para você, ela é para todos que estão ao seu redor. Porque quando você decide acreditar, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Você se torna um farol em meio à tempestade. Então, não subestime o poder da sua fé. Não subestime o poder da frase que você ouviu hoje. Deus fará o impossível acontecer em sua vida. Essa frase não é apenas para te confortar. Ela é para te mover, para te tirar do lugar onde você está e te levar para um lugar onde tudo é possível. Mas para isso, você precisa dar um passo de coragem, um passo de confiança. Porque Deus não pede que você entenda tudo. Ele pede que você confie. E quando você confia, o impossível começa a acontecer. Então, hoje, eu quero te convidar a dar esse passo. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora, porque a sua vida não muda quando as circunstâncias mudam. Ela muda quando você decide mudar. E essa decisão começa com uma escolha simples. Acreditar que Deus está segurando sua mão mesmo quando você não sente. Porque Ele está, sempre esteve e sempre estará. Agora que você já entendeu a força dessa promessa,
é hora de trazer isso para a sua vida de forma prática. Porque acreditar não é apenas repetir palavras bonitas, é viver como quem confia, é agir como quem sabe que algo maior está acontecendo. Quando você diz para si mesmo, Deus fará o impossível acontecer em minha vida, não é uma frase para ficar no ar. É uma declaração que muda sua postura. É como se você estivesse assinando um contrato com a esperança, dizendo, eu escolho acreditar, mesmo quando tudo parece contrário. Então, como aplicar isso? Primeiro, comece pelo que está dentro de você. Observe seus pensamentos. Quantas vezes por dia você se pega pensando que não vai dar certo? Quantas vezes você alimenta a ideia de que tudo está perdido? Cada pensamento é uma semente. E você precisa escolher quais sementes vai plantar. Quando vier aquele pensamento de medo, troque por fé. Quando vier a dúvida, troque por confiança. Não é fácil, eu sei, mas é possível. E cada vez que você faz isso, você está aplicando a frase-chave na prática. Você está dizendo para sua mente, eu não vou viver pelo que vejo, vou viver pelo que acredito. Depois, olhe para suas atitudes, porque fé sem ação é como uma chama sem oxigênio. Ela apaga. Se você acredita que Deus fará o impossível, comece a agir como quem acredita. Dê passos, mesmo pequenos, na direção daquilo que você espera. Não espere tudo estar perfeito para começar. Comece agora, com o que você tem. Talvez você esteja esperando uma porta se abrir. Então, prepare-se para entrar por ela. Talvez você esteja esperando uma oportunidade. Então, se organize para aproveitá-la quando chegar. Porque quando Deus faz o impossível, Ele não faz para quem está parado. Ele faz para quem está pronto. E aqui vai um segredo. Aplicar essa frase não é sobre controlar o resultado. É sobre alinhar sua vida com a promessa. É sobre viver cada dia com a certeza de que algo maior está acontecendo, mesmo quando você não vê. Isso significa cuidar da sua mente, do seu corpo, das suas emoções. Significa escolher palavras que edificam, atitudes que constroem, pensamentos que fortalecem, porque tudo isso cria um ambiente para que o impossível aconteça e, quando você começar a viver assim, vai perceber algo incrível. Sua energia muda. Sua forma de olhar para os problemas muda. Você deixa de ver obstáculos como muros e começa a vê-los como degraus, porque cada desafio é uma oportunidade para crescer. Então, hoje, eu quero te convidar a fazer um exercício simples. Repita para si mesmo, com convicção, essa frase. Não apenas com a boca, mas com o coração. Deus fará o impossível acontecer em minha vida. Sinta cada palavra. Imagine essa verdade entrando em cada célula do seu corpo. Agora, visualize o impossível acontecendo. Feche os olhos e veja aquela situação que parece sem saída sendo transformada. Veja portas se abrindo. Veja caminhos surgindo. Veja você vivendo aquilo que sempre sonhou, porque essa visualização é uma forma poderosa de alinhar sua mente com sua fé. E, enquanto você faz isso, lembre-se, não é sobre quando vai acontecer, é sobre acreditar que vai acontecer. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas a promessa dele é certa. E quando você aplica essa frase na sua vida, você está dizendo, eu confio no tempo de Deus, eu confio no plano de Deus. Então, não espere sentir para acreditar. Acredite para sentir, porque a fé antecede a emoção. E quando você escolhe acreditar, mesmo sem sentir, você está dando o passo mais poderoso da sua jornada. Por isso, hoje, comece a aplicar essa frase em tudo. Nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Faça dela um lembrete diário, escreva em um papel, coloque como fundo de tela, mas acima de tudo, viva como quem acredita.
Porque quando você vive assim, o impossível deixa de ser uma ideia e se torna uma realidade. Feche os olhos por um instante e imagine duas estradas diante de você. A primeira é escura, cheia de pedras, com um céu carregado de nuvens. Essa estrada representa a visão que nasce do medo, da dúvida, da falta de esperança. É o caminho que você percorre quando acredita que está sozinho, quando pensa que nada vai mudar. Agora, visualize a segunda estrada. Ela é iluminada por uma luz suave que vem do horizonte. O chão é firme, e mesmo que existam curvas, você sente paz ao caminhar. Essa estrada representa a visão da fé, da confiança, da certeza de que Deus está ao seu lado. Qual dessas estradas você tem escolhido? Porque na vida, tudo começa com a visão. Aquilo que você vê dentro de si determina para onde você vai. Se você só enxerga escuridão, seus passos serão pesados. Mas se você escolhe ver luz, mesmo quando tudo parece escuro, seus passos serão guiados pela esperança. Agora, imagine-se caminhando pela estrada iluminada. Sinta o vento suave tocando seu rosto. Ouça o som das folhas balançando nas árvores. Veja o céu aberto, com cores que transmitem paz. Essa imagem não é apenas uma fantasia. Ela é um reflexo do que acontece quando você decide confiar. Enquanto você caminha, visualize algo ainda mais profundo. Deus segurando sua mão. Sinta essa presença. Não é uma presença distante, é próxima, íntima, como um abraço invisível que te sustenta. Cada passo que você dá é acompanhado por essa força que não te abandona. Agora, volte à primeira estrada por um instante. Veja como ela é pesada. Sinta o frio, a solidão, o medo. Essa é a estrada que você percorre quando deixa a dúvida dominar. Mas perceba, você não precisa ficar nela. Você pode escolher mudar de caminho. E essa escolha começa dentro de você. Respire fundo e volte para a estrada iluminada. Veja como tudo muda quando você decide confiar. As pedras continuam existindo, mas elas não te machucam. As curvas continuam lá, mas você não tem medo delas, porque você sabe que não está sozinho. Essa travessia espiritual é sobre isso, mudar a visão. É sair do olhar limitado pelo medo e entrar no olhar ampliado pela fé. É entender que, mesmo quando você não vê saída, existe um caminho sendo preparado para você. Agora, imagine uma porta no final dessa estrada iluminada. Essa porta representa o impossível que você tanto espera. Veja essa porta se abrindo lentamente. Atrás dela existe tudo aquilo que você sonhou. Paz, alegria, propósito, realização. Sinta a emoção de atravessar essa porta. Enquanto você atravessa, perceba algo. Você não chegou até aqui sozinho. Cada passo foi guiado. Cada lágrima foi recolhida. Cada oração silenciosa foi ouvida. Porque Deus não apenas prometeu, Ele cumpriu. E essa porta é a prova disso. Agora, visualize sua vida depois dessa travessia. Veja você sorrindo, vivendo com leveza, ajudando outras pessoas a encontrarem essa mesma luz. Porque quando Deus faz o impossível na sua vida, Ele não faz apenas por você. Ele faz para que você seja um farol para outros. Sinta essa responsabilidade bonita. Ser luz em meio à escuridão. Ser esperança para quem perdeu a fé. Ser prova viva de que o impossível acontece quando você acredita. Essa é a missão que nasce depois da travessia. Agora, abra os olhos e traga essa imagem para a sua realidade. Porque essa estrada iluminada não é apenas uma visualização. Ela é real. Ela começa quando você decide mudar sua visão. Quando você escolhe acreditar na frase que tem poder para transformar tudo. Deus fará o impossível acontecer em sua vida. Então, hoje, escolha essa estrada. Escolha essa visão. Escolha essa travessia. Porque quando você escolhe, tudo muda.
Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. E, quando você muda, o impossível começa a acontecer. Você já percebeu como tudo em nós está conectado? Quando a mente está cansada, o corpo sente. Quando as emoções estão feridas, o espírito se retrai. E quando o espírito se afasta do propósito, tudo parece perder sentido. Por isso, cuidar de si não é apenas uma questão física, é uma questão integral. Comece pelo corpo. Ele é a casa onde sua alma habita. Como você tem tratado essa casa? Muitas vezes, a dor emocional nos faz negligenciar o corpo. Dormimos mal, nos alimentamos de qualquer jeito, deixamos de nos movimentar. Mas quando você cuida do corpo, você envia uma mensagem para si mesmo. Eu me respeito, eu me preparo para o melhor. Agora, olhe para sua mente. Quantos pensamentos você tem alimentado que não te levam a lugar nenhum? A mente é como um jardim. Se você planta sementes de medo, vai colher ansiedade. Se planta sementes de fé, vai colher paz. Então, escolha suas sementes. Escolha pensamentos que te aproximem da promessa, não que te afastem dela. E as emoções? Elas são como ondas. Às vezes, vêm fortes e nos derrubam, mas você não precisa ser refém delas. Quando sentir tristeza, não lute contra ela, mas também não se entregue. Observe, respire e lembre-se, ela é passageira, porque sua essência é maior do que qualquer emoção. Agora, o espírito, ele é o centro de tudo. É nele que mora a conexão com Deus, com o propósito, com aquilo que dá sentido à vida. Quando você fortalece o espírito, tudo ao redor se alinha. E como fortalecer? Com silêncio, com reflexão, com momentos de gratidão. Não precisa ser complicado. Basta parar por alguns minutos e se conectar com aquilo que é eterno. Quando corpo, mente, emoções e espírito trabalham juntos, você se torna inteiro. E quando você está inteiro, você está pronto para viver o impossível. Porque Deus não age apenas no que você pede. Ele age no que você se torna. E se tornar alguém alinhado ao propósito é a chave para receber aquilo que você espera. Então hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Cuide do corpo com carinho, da mente com atenção, das emoções com compreensão e do espírito com amor, porque cada parte de você é importante. Cada parte de você é um reflexo da obra que Deus está realizando. Imagine-se como uma árvore. O corpo são as raízes, firmes no solo. A mente são os galhos, que se estendem para o céu. As emoções são as folhas, que mudam com as estações. E o espírito é a seiva, que dá vida a tudo. Quando a seiva flui, a árvore floresce. Assim é com você. Quando o espírito está vivo, tudo floresce. E sabe o que é mais bonito? Quando você cuida de si, você não faz isso apenas por você. Você faz por todos que estão ao seu redor. Porque sua luz ilumina outros caminhos. Sua paz inspira outras vidas. Seu equilíbrio cria esperança para quem perdeu a fé. Então, não veja esse cuidado como egoísmo. Veja como missão. Porque Deus quer que você esteja forte, inteiro, preparado para viver aquilo que Ele prometeu. E isso começa com escolhas simples, feitas todos os dias. Escolha se alimentar bem, escolha descansar, escolha pensar com esperança, escolha sentir com leveza, escolha se conectar com Deus, porque cada escolha é um passo na direção do impossível. E quando você fizer isso, vai perceber algo incrível. Sua vida começa a ganhar sentido. As coisas que antes pareciam pesadas ficam mais leves. Os problemas que antes pareciam gigantes ficam menores, porque você está alinhado. E quando você está alinhado, nada pode te parar. Então, hoje, olhe para si com amor. Não com cobrança, não com crítica, com amor.
porque você é obra-prima, você é criação divina e Deus está cuidando de você enquanto você aprende a cuidar de si. Chega um momento na vida em que você percebe que não pode controlar tudo. E por mais que isso assuste, também é libertador, porque quando você solta as rédeas, algo maior assume o controle. Esse algo maior é Deus, e Ele não apenas guia, Ele segura sua mão. Imagine agora que você está diante de um rio turbulento. A correnteza é forte e você tem medo de atravessar, mas de repente, alguém segura sua mão com firmeza. Essa mão é segura, quente, cheia de força. Você olha para ela e sente paz. Essa é a mão de Deus na sua vida. Quando você confia, você descansa, porque a confiança tira o peso do controle. Você não precisa saber todos os detalhes, não precisa entender todos os caminhos. Basta saber que existe alguém que sabe, e esse alguém nunca erra. Descansar não é desistir. Descansar é acreditar que, enquanto você faz sua parte, Deus faz a parte que você não pode fazer. É como plantar uma semente e confiar que a terra vai cumprir seu papel. Você rega, cuida, mas não precisa abrir a terra todos os dias para ver se está crescendo. Você apenas confia e, quando você descansa, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força, o medo perde espaço, porque você começa a sentir que não está sozinho. E essa sensação é uma das mais poderosas que existem. Saber que alguém maior está cuidando de tudo. Agora, pense nas situações que têm tirado sua paz. Talvez seja um problema financeiro, uma doença, um relacionamento quebrado. Coloque isso diante de você, como se fosse uma pedra pesada. Agora, imagine Deus segurando essa pedra com uma mão só, sem esforço, porque para Ele, nada é pesado demais. Essa imagem é para te lembrar de algo. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você pode entregar, e entregar é um ato de coragem. Porque entregar significa abrir mão do controle e dizer, eu confio em ti. E quando você faz isso, você experimenta uma paz que não tem explicação. Mas talvez você esteja pensando, como eu entrego? Entregar começa com uma decisão. É olhar para aquilo que te preocupa e dizer, eu não posso resolver isso sozinho, mas eu sei quem pode. E a partir daí, você escolhe descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe que está nas mãos certas. Agora, feche os olhos e imagine Deus segurando sua mão. Sinta essa firmeza, sinta essa segurança. É como se Ele dissesse, eu estou aqui, eu nunca vou te soltar. Essa imagem não é apenas uma ideia bonita, é uma realidade espiritual, porque Deus nunca abandona quem confia nele. E aqui, enquanto você sente essa presença, permita-se descansar, respire fundo, solte o peso, porque você não precisa lutar sozinho, você não precisa carregar tudo, você só precisa confiar. E quando você confia, você descansa. E quando você descansa, você entrega. Essa entrega é o ponto de virada, porque quando você entrega, Deus começa a agir de forma ainda mais intensa. Ele abre portas que você nem sabia que existiam. Ele cria caminhos onde só havia muros. Ele transforma o impossível em realidade. Então, hoje, escolha confiar. Escolha descansar. Escolha entregar. Porque essa escolha não é sinal de fraqueza. É sinal de fé. E a fé é a chave que abre todas as portas, inclusive aquela que você achava que estava trancada para sempre. E, quando você fizer isso, lembre-se da frase que tem guiado toda essa jornada. Deus fará o impossível acontecer em sua vida. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Não porque você entende, mas porque Ele é perfeito. E quando você entrega, você permite que essa promessa se cumpra. Chegamos ao fim dessa jornada juntos, mas na verdade, esse é apenas o começo para você, porque tudo o que falamos aqui não é teoria, é vida.
é escolha, é transformação. E essa transformação começa agora, dentro de você. Hoje, você ouviu uma frase que tem poder para mudar tudo. Deus fará o impossível acontecer em sua vida. Essa frase não é apenas para este momento. Ela é para cada dia, para cada desafio, para cada lágrima. Faça dela um lembrete constante. Porque quando você acredita, o impossível deixa de ser um sonho e se torna uma promessa viva. Então, eu quero te convidar a continuar essa caminhada. Não pare aqui. Continue buscando sua evolução espiritual. Continue se aprofundando nessa conexão com Deus. Continue aplicando tudo o que aprendeu hoje, porque cada passo que você dá nessa direção é um passo para uma vida mais leve, mais plena, mais alinhada ao propósito. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Porque existem pessoas que precisam ouvir isso, pessoas que estão no escuro e precisam dessa luz. E você pode ser o canal para que essa luz chegue até elas. Além disso, continue acompanhando os vídeos do canal. Cada conteúdo é feito para te ajudar a crescer, a se fortalecer, a se aproximar ainda mais do que Deus tem para você. Agora, respire fundo e leve consigo essa certeza. Você não está sozinho. Deus está segurando sua mão. Ele está cuidando de tudo. E do tempo certo, você vai ver o impossível acontecer. Até lá, confie, descanse e entregue, porque o melhor ainda está por vir.